Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a esse momento de reflexão. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, do capítulo 16 ao versículo 13 ao 19. Desde já, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário. Hoje vamos falar sobre a solidariedade de São Pedro e São Paulo. Então, ele já convido você a ficar comigo aqui e fazer uma reflexão. Vamos ler essa leitura, que é uma leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizeis as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Jesus então declarou: feliz és tu, Simeão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os três evangelhos sinônicos, Marcos, Mateus e Lucas, narram essa prometida palavra da confissão de Pedro. Cada um exprime a sua origem, a sua interpretação teológica de Pedro, da sua convicção de Pedro. No Evangelho de Marcos e Lucas, a resposta de Pedro a Jesus sobre sua identidade é bem breve. Ele diz: tu és o Cristo, o Messias, e merece a repreensão de Pedro, ou seja, merece a repreensão aqui, não de Pedro, de Jesus. Jesus vai dizer: Pedro, os demais discípulos acreditavam, ou seja, Pedro e os demais discípulos acreditavam no Messias, que seria ali um Messias, um político, ou que seria, acreditava, esperando que eles daria, que eles faria diante de tudo isso. E o povo judeu esperava também um Messias, um político. Pedro e os demais discípulos acreditavam que Jesus seria o Messias político esperado, que daria ao povo judeu a glória e o poder sobre os demais e as demais nações. Os demais contextos do Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta: quem de vós dizeis que eu sou? Aparece aqui que os demais, essa imagem que é elaborada no primeiro episódio de Jesus, e Mateus aqui modifica essa narrativa original de Marcos, porque Marcos e Lucas fazem uma narrativa diferente de Mateus. Mas aqui, a narrativa que é modificada de Mateus, que vem falar, ele dá um novo sentido à resposta de Pedro. Esse novo sentido é a proclamação do Filho de Deus. Aqui Mateus vai dizer: tu és o Filho de Deus vivo. Já Marcos em Lucas vai dizer: tu és o Messias, o prometido. E Mateus faz mais aqui um sentido teológico: tu és o Filho de Deus. Por que isso? Porque Mateus se dá o Evangelho, o coração do Evangelho, os 4 evangelhos sinônicos. É Mateus, o coração, a centralidade do Evangelho. Mateus é um dos evangelhos mais central, onde fala real. Então, aqui Jesus vai
demonstrar para o seu discípulo uma prova. E vai perguntar a eles realmente: o que vocês acham que eu sou? Quem é o Filho de Deus? Hoje a gente diz e pergunta que Jesus é o Filho de Deus realmente. Isso já foi proclamado. Não tem nenhuma dúvida quanto isso. Portanto, mas a resposta de Pedro vai dizer: não, tu és o Filho de Deus. E Jesus vai dizer para Pedro: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Não foi da parte da tua carne que foi revelado. Não foi tu, não foi você humanamente, sua inteligência que fez perceber isso, mas foi a vontade de Deus, do meu Pai que está no céu. Esse contexto, Jesus vai falar toda essa história. Diante de ti, tu és Pedro, e sobre essa pedra tu vai edificar a igreja, a minha igreja. Há um grande, ainda por esse momento exato que nós estamos vivendo da igreja, ainda há uma grande discordância. Quem é a igreja de Cristo? Sabemos que a igreja de Cristo é aquela que está no corpo místico de Cristo, onde está Jesus Cristo, onde está a porção do povo de Deus, a igreja de Deus. Mas para a igreja centralizada, houve um debate longo, teológico, do passado. Até houve o cisma de quem era a igreja. Aqui o Evangelho de Mateus, que foi, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que conta e fala dessa narrativa, de que Jesus falava de tu, primeira vez que Jesus fala sobre a igreja. Tu és Pedro, tu és Pedro. Ele diz: tu és Pedro. E sobre essa pedra, Pedro quer dizer, na origem hebraica, pedra. Por isso que eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não se sabe se Jesus está falando, porque a pedra, no hebraico, como eu falei, Pedro. Então sobre essa, em vez de Jesus falar sobre esse Pedro, sobre essa pedra que é você, Pedro, você vai edificar a minha igreja. De fato, Jesus fez isso. Os discípulos fizeram isso. Caminharam em longos territórios da Itália, de Jerusalém, passando pela Mesopotâmia e edificando o cristianismo. E como hoje é a sinalidade de Pedro e Paulo, Paulo também teve esse cumprimento, porque Paulo anunciou toda a região mesopotâmia da Itália, da Judéia, mas ele foi ao confim, foi para a Grécia e evangelizou. Então, Pedro e Paulo teve uma missão importante. Pedro por estar ali na igreja, pastoreando, e Paulo por ir ainda mais do que Pedro em missão, sendo um missionário. Há uma discussão muito grande a respeito da igreja, de quem é a igreja de Cristo, aonde está a igreja de Cristo, qual é a igreja verdadeira de Cristo. Portanto, a igreja de Cristo, aos milênios de lá para cá, a gente sabe que a igreja católica apostólica romana. Só que foi que existiu? Existiu de várias formas, outras denominações que ali também não mesmas características. Sabe-se teologicamente nas fontes primitivas, da igreja primitiva, que Pedro não estava à frente da igreja, e sim Tiago. Ou seja, Tiago era o bispo de Jerusalém. Mas como a igreja ela se expandiu ao território do mundo, há um imperialismo, que é a igreja católica romana. Portanto, hoje em dia existe 23, 24 igrejas que faz solução a essa igreja de Cristo, que é uma igreja que está à sua primazia, o bispo de Roma e outros bispos de Constantinopla, outros bispos que a ortodoxia entre os antigos católicos primitivos, que também agregaram essa herança, que, para pensar, não foi só Pedro e Paulo que anunciaram, mas outros discípulos. São 12 discípulos. Então esses 12 discípulos saíram nesse território, evangelizando e pregando a palavra de Deus e fundando a igreja. É tanto que no livro do Apocalipse vai dizer: o Espírito falou à igreja, às 7 igrejas. Então por aí, isso no século I, no século II, já existiam as igrejas. Então quem estava à frente da igreja? É lógico que teve toda aquela, depois de 200, 300 anos da morte de Cristo, da sua ressurreição, as igrejas se propagaram pelo mundo inteiro. E que foi aí uma grande expansão da igreja
os seus líderes